Graça e paz, boa noite a todos, as irmãs e os irmãos. Quero cumprimentar você com a maravilhosa graça e com a paz e com o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é a razão de nós estarmos aqui. Graça e paz a você que se encontra no Facebook da Congregação Presbiteriana de Vila Valqueire, de todas as tribos, povos e raças. Muitos irão louvar ao Senhor de todas as culturas, línguas e nações, povos de diferentes etnias, de lugares diferentes. Todos hão de louvar ao Senhor. É o que diz essa belíssima canção do compositor, poeta e cantor Jorge Camargo, que fala de uma mensagem bíblica e verdadeira. Isso há de acontecer. Cristo Jesus, presente hoje aqui na nossa vida, Ele há de ser exaltado por toda a sua criação. Ele virá, Ele voltará para nos levar para sempre salvos para rumo do seu reino celestial. E é nessa esperança que nós somos salvos, esperança que não se vê hoje, mas que nós haveremos de contemplar. E que desde já temos acesso pela fé que o nosso Deus mesmo opera nos nossos corações, revelando à nossa vida, por intermédio da sua palavra, essas verdades benditas que nos alcançam, que nos transformam, que mudam o nosso coração e nos preparam para nós estarmos nos encontrando hoje com o nosso Deus. Hoje, eu e você podemos ter um encontro real e sincero com o Senhor Jesus. Se o nosso coração tiver a proposta clara de buscarmos a face de Deus, não por uma questão de costume, de hábito, mas com todo o nosso coração, em espírito e em verdade, da forma como Jesus Cristo, nosso Senhor, nos ensinou. É com essas palavras que eu me alegro muito, eu e a minha esposa, essa joia bendita de Deus, maravilhosa, estamos aqui para dirigirmos a nossa vida juntos em adoração ao Senhor. Feche seus olhos, eu quero orar com você para que a gente se ponha na presença do Senhor com o coração sintonizado com a presença de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Senhor, como é bom, ó Deus, nós estarmos na tua presença. Que momento precioso é poder desfrutar de uma comunhão real e sincera contigo, Senhor. Porque, Senhor, sabemos que Tu estás presente na nossa vida, operando no nosso coração uma transformação que se realiza na nossa vida por meio da esperança que vem do Teu maravilhoso Evangelho. Nós Te agradecemos por esse imenso privilégio, Senhor, que é nos reunirmos para buscar o Teu santo nome, Senhor. Sabemos, Senhor, que não estamos presentes no mesmo local uns com os outros por conta dos acontecimentos do nosso dia, Senhor, mas muito nos contentamos de, no nosso coração, conservarmos a intenção de adorar o Teu nome, Senhor. Graças Te damos pela bênção que é ter a internet
para podermos difundir o teu evangelho para muitas pessoas que nessa hora nos assistem e que se juntam a nós nessa comunhão, onde nós participamos do culto que celebramos ao teu nome, que é todo digno de ser louvado, ó Deus da nossa vida. Nós te buscamos nessa noite, Senhor, não porque isso é uma agenda, ou não porque estamos aqui para marcar presença, mas porque o nosso coração tem sede disso. É porque a nossa alma reclama isso. Nós temos fome da tua presença, Senhor. Estamos aqui para buscar o teu nome, porque é uma necessidade do nosso coração. Senhor, ó Deus, te pedimos que o teu Santo Espírito agora nos prepare e nos encaminhe neste culto, para que tudo que nós praticarmos aqui, ó Deus, seja uma adoração genuinamente sincera, Senhor. Nos conduza, seja, Senhor, com as palavras que nós leremos das tuas sagradas escrituras, com as orações que o Senhor já está ouvindo de nós, com os cânticos que entoaremos a ti, Senhor, e com a mensagem, com a reflexão bíblica que há de ser pregada para os nossos irmãos e para todos aqueles que nos assistam, Senhor. Que isso, Senhor, não seja apenas um compromisso, mas seja também um deleite, um prazer, algo que conforta a nossa alma, algo que nos refrigera e que nos transforma em novas criaturas. É isso que nós desejamos, Senhor. E nós contamos com teu auxílio e pedimos e clamamos tudo isso em nome de Jesus Cristo, o único nome digno de ser adorado. Amém e amém. Amém. Irmãos, neste momento eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, né, e abrisse ela em Jeremias, capítulo 10. Jeremias, capítulo 10, eu vou ler os versículos 6 e 7. Assim diz a palavra do Senhor. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o teu reino, ninguém há semelhante a ti. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dar continuidade ao nosso culto. E eu gostaria de convidá-los a, neste momento, a louvar conosco o cântico Vim para Adorar-te. Cante conosco. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus.
destes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Louvado seja Deus, Senhor e Rei da nossa vida, que tem um reino que é sempre eterno, diante do qual todos os povos se curvam. Cante conosco, irmãos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Cantemos mais uma vez. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia,
justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Vamos fechar os nossos olhos neste momento. Agradecer ao Senhor por mais um culto, por mais um dia. E também pedir por sua palavra que será exposta. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, Deus. Te agradecemos, Senhor, pelo teu sustento, pelas tuas misericórdias, Senhor. Amém. Que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas, Senhor. Te pedimos neste momento, ó Deus, que a tua palavra vai ser exposta, Senhor, que tu possa, Senhor, através do teu filho, Senhor, o seminarista Carlos, ó Deus, que tu possas falar aos nossos corações, Senhor, e que essas palavras, Senhor, possam trazer transformação para as nossas vidas, Senhor. Amém. É o que te pedimos, ó Deus, e te agradecemos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos assiste, quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo de número 6. Tome a sua Bíblia. Aqueles que estão entrando agora, sejam muito bem-vindos a participar conosco do culto que nós prestamos ao Senhor. E nós que já louvamos a Deus, já falamos com Ele em oração, vamos passar agora a exposição da Palavra de Deus, exposição das Sagradas Escrituras, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Isaías 6, verso de 1 a 8. A visão de Isaías e o seu chamamento. Texto que nos fala profundamente com relação à necessidade de nós olharmos para o nosso Deus. Isaías, capítulo 6, verso de 1 a 8, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Diante de um texto tão maravilhoso como esse,
Senhor, louvado seja o teu nome, a tua palavra foi lida e foi, Senhor, só pela leitura, já fala ao nosso coração. Mas agora, Senhor, nós queremos ser desafiados pela tua palavra e pedir a tua bênção, a tua iluminação, para expor a tua palavra. Que todos nós, Senhor, possamos olhar para a tua majestade e sermos transformados pela tua palavra, Senhor, que vem de ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Irmãos queridos, olhar para alguma coisa é uma das decisões mais fáceis de serem tomadas. Não demanda raciocínio, nem fórmulas complicadas, mas olhar para alguma coisa com os próprios olhos, ou olhar para alguém, é um simples gesto da vida. Qualquer criança recém-nascida pode fazer isso. Enxergar, abrir os olhos e direcionar-se para um ponto fixo e contemplar alguma coisa ou alguém para onde os nossos olhos estão apontando. É nessa decisão de olhar para alguma coisa, olhar para alguém, que qualquer tipo de pessoa consegue fazer como decisão, é que um jovem, na história do cristianismo, foi certa vez encontrado no momento de angústia. Um jovenzinho de 15 anos de idade, que vivia na Inglaterra, numa cidade do interior da Inglaterra, ele foi visto certa vez andando, angustiado, sofrendo muito, carregando consigo algumas culpas, e tamanha era a sua ansiedade que ele sai no meio de uma nevasca, de uma neve muito forte que caía, e ele com muito frio, tentando se refugiar em algum lugar, ele encontra uma capela metodista, aberta com as suas portas, e muita neve caía, e ele entra nessa capela onde se celebrava um culto, e ele resolve ali encontrar abrigo para o frio. Nesse mesmo dia, de muita neve, de muita dificuldade de se locomover, um determinado diácono dessa mesma capela, ele resolve ir à igreja, mesmo assim, sabendo que provavelmente os outros diáconos não conseguiriam ir, e alguém precisava ir para aquela capela para poder providenciar os meios necessários para se fazer o culto. Abrir as portas, preparar os objetos, e quando esse diácono chega nesse local, ele percebe que nem mesmo o pastor daquela igreja havia conseguido ir. E sendo ele o único oficial presente no local, ele foi colocado para pregar. E ele não tinha muita experiência, ele não tinha muita prática. E aí ele abre no livro de Isaías, não no capítulo 6, mas no capítulo 45, verso 22, que diz: olhai para mim todos os termos da terra, olhai para mim, o Senhor, e vocês serão salvos. E esse jovem diácono começa a expor aquele texto sem muita experiência, sem muita prática de pregação, fica fazendo divagações no texto, dizendo que nós temos que olhar para Deus. Quando ele olha aquele jovem que acabara de entrar, com muito frio e angustiado na capela, sentando nos últimos bancos daquela congregação, e aquele diácono, sem muita experiência, sem muita prática, divagando no texto de Isaías 45, 22, vira para esse jovem, de repente, e diz: meu jovem, o Senhor está falando com você, não olhe para dentro de si, não procure nada de bom dentro de você, mas olhe para Jesus, olhe para Cristo, olha para Deus, é Ele que está falando com você. E aquele jovem angustiado ouve aquelas palavras e se impacta com aquilo. E na visão dele não eram palavras de um diácono
de um pregador do interior da Inglaterra sem muita experiência. Mas aquele jovem relata que ele mesmo conseguia ouvir a voz de Deus chamando para si. E ele relata que naquele momento ele estava cercado de amor. O medo do seu coração havia ido embora. E o bendito Jesus, que o havia encontrado, dizia para ele: eu sou seu e você é meu. Aquele garoto angustiado se converte a Cristo. Ele sai dali, vai ser batizado e vai se levantar para pregar o Evangelho. E pela graça de Deus, aquele garoto se torna o pregador mais lembrado da história do século XIX. O seu nome era Charles Haddon Spurgeon, conhecido como Príncipe dos Pregadores. Um homem que, usado por Deus, um homem cheio da graça de Deus, levou centenas, talvez milhares de almas a Cristo. Tudo porque um dia na sua vida, numa ocasião simples e de muita aflição, ele tomou a decisão no seu coração de olhar para Deus. Uma decisão que é fácil de se tomar, que todos nós conseguimos fazer, mas que igualmente é no nível espiritual desafiador para a nossa alma. O texto que nós lemos do profeta Isaías também nos fala de uma visão. Isaías começa essa profecia dizendo que no ano da morte de um rei de Judá, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Isaías olha para Deus nessa visão e entra em contemplação com o Senhor. E a partir daí, esse olhar para o chamado de Deus faz com que o profeta tome algumas decisões na sua vida. E esse texto nos revela igualmente a tomada de algumas decisões que todos nós precisamos tomar igualmente, com base no fato de que precisamos olhar para Deus, mas que são decisões restauradoras para a nossa vida. O texto de Isaías capítulo 6, verso de 1 a 8, nos fala das decisões espirituais que restauram a nossa vida perante o Senhor e que nos colocam não no centro da nossa vontade, mas no centro do querer de Deus, do propósito de Deus e principalmente do chamado que o nosso Deus tem para com a nossa vida. Com a sua Bíblia aberta em Isaías 6, de 1 a 8, eu quero pensar com você quais são as decisões que restauram a nossa vida, que encorajam o nosso coração, especialmente em dias de profundas e terríveis provações, onde nós somos desafiados a olharmos para o Senhor. A primeira decisão é a de olhar para o Deus a quem nós servimos. E o verso 1 vai dizer assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e eu vi que as abas das suas vestes, elas enchiam o templo. A primeira decisão de qualquer pessoa que queira se aproximar de Deus, que acredita em Deus e quer que a sua comunhão se fortaleça com Ele, não pode ser outra, senão olhar com os olhos da alma para contemplar esse Deus. E o que a gente, olhando para Deus, precisa perceber quando a gente toma essa atitude? A gente precisa olhar para Deus e perceber a soberania que esse Deus tem. E já no verso 1, Isaías vai dizer que ele vê o Senhor, mas ele não vê o Senhor de qualquer jeito. Ele não vê o Senhor como as outras pessoas estão vendo e descrevendo. Ele vê o Senhor, Deus de Israel, Deus de Judá, Deus de toda a criação, assentado com poder e glória num trono alto, majestoso e sublime. E as abas das vestes desse Deus enchem o templo. E é interessante como Isaías contextualiza essa profecia,
Porque ele coloca que este olhar para Deus, esta iniciativa de Deus de se revelar profeticamente a ele, se deu no ano da morte de um dos melhores reis que o povo de Judá tinha experimentado, a saber, o rei Uzias. O segundo livro das Crônicas, no capítulo 26, vai dizer que o rei Uzias foi um rei muito bom. Passou boa parte da sua vida como um homem íntegro. Fez o que era reto perante ao Senhor, um homem justo, um homem honesto, que se propôs a buscar ao Senhor. Diz a palavra que o Senhor fez o rei Uzias prosperar. Um rei de notáveis habilidades militares, edificou torres em Jerusalém para a proteção da cidade, tinha um exército de mais de 300 mil homens, bem treinados, habilidosos em armas, um rei que era amigo da agricultura, que edificou plantações, que expandiu a produção agrícola, um rei que tinha muito gado, que fabricou em Jerusalém máquinas de invenção para atirar flechas nos inimigos que tentavam invadir a cidade, um rei que saiu em batalha contra os filisteus e ganhou batalhas importantes. Ou seja, no ano da morte desse rei, um grande homem e brilhante administrador e líder militar, é que essa profecia se dá. A Bíblia também diz sobre o rei Uzias, que apesar disso tudo, esse rei se exalta no seu coração, fica soberbo com o passar dos anos, e o Deus que resiste aos soberbos acomete ele de uma lepra terrível. Diz lá o segundo livro das Crônicas que foi a mão de Deus que o tornou leproso, e o rei Uzias fica leproso até o dia da sua morte. E até o rei mais brilhante daquele tempo morre. E aí Isaías vai dizer que no ano da morte desse rei, um dos maiores reis de Judá, que teve um desfecho trágico e terrível de lepra, é que o Senhor vira e diz: eu sou o Senhor e estou assentado num alto e sublime trono. Eu vi o Senhor com essa glória. Meus irmãos, os homens, por melhores que sejam, não podem ser a esperança do povo de Deus. Isso vale para qualquer homem. Os presidentes, os reis, os governadores da terra, por mais politicamente habilidosos que possam parecer, eles não podem ser a esperança daqueles que têm a sua vida inserida no reino onde Jesus Cristo é Rei e Senhor. É no ano da morte do rei Uzias que se dá, segundo a história, no ano 740 a.C., ou seja, cerca de 18 anos antes de o Império da Assíria invadir o Reino do Norte, em Samaria, e levar cativo aquele reino para um exílio, é que Deus está se revelando como um Deus que se assenta num alto sublime trono para mostrar que é Ele que está no controle da história, que é Ele quem está no controle dos destinos do seu povo, e que é Ele que é um Deus soberano, que se assenta num alto e sublime trono. Quem está no controle da nossa vida? Quando nós olhamos para esse Deus, com essa majestade toda, com essa soberania toda, nós podemos entender, meus irmãos, que nada há que nos coloque medo diante de um Deus que se assenta num alto e sublime trono. Mas perceba mais, Isaías olha para Deus e ele percebe a majestade e a glória de Deus. Ele diz que as abas das vestes do Senhor enchiam um templo. Isaías olha para um Deus cheio de glória, cheio de majestade. E não foi o manto apenas que encheu o templo, mas sim a presença do próprio Deus. O verso 4 vai dizer que as bases do limiar se moveram diante de tanta glória, da voz daquele que clamava, e a casa se enche de fumaça. Sabe?
uma visão indescritível. Isaías falou de forma resumida, mas certamente aquela visão poderia ser muito mais bem detalhada, meus irmãos. Ele olha e descreve o Senhor assentado num alto sublime trono, cheio de majestade, de uma forma que a perfeição de Deus impressiona aquele profeta. E nós, meus irmãos, nós temos parado para pensar nessa grandeza, nessa majestade de Deus? Nós que olhamos para o Senhor, temos contemplado como o Rei Senhor da nossa vida, com essa mesma descrição que Isaías faz? É certo que eu e você não precisamos necessariamente ter uma visão profética, no mesmo jeito que Isaías teve, mas hoje, eu e você, pela fé em Jesus Cristo, podemos olhar para nosso Deus e dizer: eu vejo o Senhor assentado num alto e sublime trono. E esse Deus que se assenta num alto e sublime trono, ele se assenta no trono do meu coração. E é ele que governa os destinos das minhas decisões, da minha vida. E a partir dele é que eu vivo, é que eu existo, é que eu penso, é que eu me movo. Porque esse Deus, com a sua presença, com a sua glória, com a sua majestade, ele impacta o meu ser de forma que ele se torna o centro da minha vida. O mesmo Deus que se assenta na sala do trono do universo, governando todas as coisas visíveis e invisíveis, é o mesmo Deus que chama você para olhar para ele e você contemplá-lo e dizer: ao Senhor quem se assenta tomando as rédeas da minha história. E a partir de hoje, eu vou contemplar ao Senhor reinando no trono do meu ser. Mas veja também que Isaías percebe também a santidade que Deus tem. Olha o verso 2, a descrição que o profeta faz quando ele olha para o Senhor. Ele diz que serafins estavam por cima de Deus. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E eles clamavam uns para os outros, adorando ao Senhor, dizendo: Santo, 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 3 vezes santo, perfeitamente santo, incorruptível, é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. É interessante que Deus é tão majestoso que até os serafins, esses anjos abrasadores, esses seres angelicais criados para o louvor do Senhor, para servirem ao Senhor, sendo os maiores executantes dos decretos de Deus, os maiores cumpridores das vontades de Deus, seres espirituais, angelicais, que rodeiam o trono de Deus, que estão em contato com Deus, que têm intimidade na sua própria essência com Deus, cobrem o seu rosto de vergonha quando olham para a glória e para a majestade de Deus, não ousando olhar diretamente para a face do Criador. Meus irmãos, isso nos fala de uma necessidade de nós reagirmos, de nós olharmos para esse Deus que é santo, 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 e contemplarmos isso e reagirmos a essa santidade do Senhor que é perfeita. Na presença desse Deus, queridos, não há nada na nossa vida que possa ser escondido. Não há pecado no nosso ser, não há coisa errada que nós fazemos que está oculto aos olhos de Deus. Na presença do Senhor, até os serafins cobrem o seu rosto de vergonha. Na presença de um Deus que é santo, 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 todas as nossas máscaras de falsa espiritualidade que muitas vezes nós tentamos colocar, elas caem por terra. Ninguém resiste a um Deus que é santo, santo, santo. Toda a nossa mera religiosidade não passa de trapo de imundícia diante de um Deus que é santo, 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 e que diz para mim e para você: vocês precisam olhar é para mim.
e olhar para um Deus que é santo, 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 é uma decisão que restaura a nossa vida, porque a glória de Deus reflete diante do nosso ser uma luz que lança, que revela todos os nossos erros, toda a imundície que há no nosso ser, todos os pecados que nós não temos outra alternativa, outra reação do que fazer o que o profeta Isaías faz nesse texto, se humilhar na presença do Senhor. E é justamente essa a segunda decisão que restaura a nossa vida diante de Deus. A primeira é olhar para Deus. A segunda decisão mostrada nesse texto é a gente se humilhar na presença do Senhor. Diz a palavra de Deus que os humildes conseguem graça diante do Senhor. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E então, o profeta Isaías olha para essa visão e ele é tão impactado com isso que ele vai exercer um gesto de humilhação na presença do Senhor. O que eu acho interessante é como o profeta começa esse texto. Ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias, verso 1, eu vi o Senhor. Ou seja, não foi o meu pai que viu, eu vi o Senhor. Não foi a minha mãe que viu, eu vi o Senhor. Não foi o pastor da minha igreja que viu o Senhor e disse para mim como é que é Deus. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. A humilhação diante de Deus, meus queridos irmãos, é uma decisão pessoal. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Seu pai não pode, sua mãe não pode, seu marido crente não pode, sua esposa crente não pode. É uma decisão que nós temos que ter por iniciativa nossa. Ninguém pode tomar essa decisão por nós. É nós que precisamos admitir que temos no coração uma necessidade de termos uma experiência pessoal com esse Deus que é santo, santo, santo. Isaías olha para esse Deus e isso impacta a vida dele de tal forma que o seu ministério profético é profundamente influenciado por essa atitude de humilhação. De igual modo, nós como igreja de Cristo, que vivemos tempos difíceis, que somos desafiados a ter uma fé firme, estável e equilibrada diante da presença do Senhor, nós precisamos olhar para o nosso fundador, para o autor e consumador da nossa fé e reagirmos a isso, meus irmãos. Não nos sentindo mais espirituais, não nos sentindo super crentes, mas nos sentindo a pior das criaturas que precisa ser resgatada por Deus, que precisa todos os dias sermos transformados por esse Deus. O profeta Isaías olha para esse Deus e no verso 5 ele diz assim: ai de mim, Senhor, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e além disso, eu vivo no meio de um povo que é igualzinho a mim. É um povo de impuros lábios, e sendo um homem impuro, portanto, os meus olhos viram aquele que é o Rei e o Senhor dos exércitos. A expressão ai de mim, estou perdido, fala de uma exortação profunda, de um gesto de desespero da alma, de um homem que olha para a santidade de Deus e ele não tem outra condição senão exortar a si mesmo, reconhecendo os seus pecados, meus irmãos. É impossível nós olharmos para Deus e não termos essa sensação. A simples presença de Deus faz com que a gente olhe para o nosso ser e a gente perceba que tem muita coisa na nossa vida que tem que ser transformada. Deixa eu dizer uma coisa, meus irmãos. Crentes que gostam muito de elogio é porque não conhecem a Deus. Crentes que gostam muito de elogiar as suas próprias obras, o que ele faz de bom ou o que ele é, crente vaidoso não conhece a Deus. Não há nada
do que nós fazemos nessa vida que se compare ao que Deus faz por nós, e não há nada que nós possamos produzir, seja para nós, seja para Deus, seja para os outros, que se compare ao que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez na cruz do Calvário. O profeta Isaías vai dizer que o melhor das nossas justiças não passa de um trapo sujo, fétido, de imundícia, que dirá as nossas injustiças. Se as nossas justiças são assim, saibam que as nossas injustiças são terríveis e abomináveis aos olhos do Senhor. O profeta chama a si mesmo de um homem de lábios impuros. Ele diz assim, eu sou uma pessoa que tem a boca suja. Eu sou um homem que tem a alma impura. E perceba, este é o mesmo homem que vai ser levantado por Deus para ser um profeta, para ser um homem que confronta reis, para ser um homem que profere sentenças de juízo, dizendo assim diz o Senhor. É um homem que exorta a nação pecaminosa ao arrependimento, mas que o ponto de partida de toda essa sua ação é ele se dobrar diante de Deus e dizer: eu sou um homem boca suja, lábios impuros, e habito no meio de um povo que é igualmente pecaminoso, totalmente insuficiente no sentido de ser bom diante de Deus. Veja, meus irmãos, o profeta viu o Senhor nessa visão espiritual, nessa visão sobrenatural da parte de Deus. E eu pergunto a você, imagina, o que será de nós quando nós virmos o nosso Deus face a face, quando Jesus Cristo voltar? Que sentimentos haverá no nosso coração quando virmos o Senhor Jesus voltar entre as nuvens com glória e majestade? Que palavras nós ouviremos de Jesus? Nós ouviremos dele: vinde benditos de meu Pai? Ou nós ouviremos aquelas terríveis palavras: apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu nunca conheci vocês. Vocês foram crentes só de nome, mas vocês nunca tomaram uma decisão real e sincera de se encontrar comigo. O que esmaga o profeta é justamente a sua impureza, não meramente de lábios, mas do caráter decaído diante de Deus, meus irmãos. Nós somos assim por natureza, mas louvado seja Deus pelo que está escrito nos versos 6 e 7 desse texto do profeta Isaías, que vai nos revelar que a humilhação que nos aproxima de Deus e nos purifica de todo pecado. Verso 6, o profeta conta que um daqueles anjos, um daqueles serafins que voavam, cobrindo o rosto, cobrindo os pés, clamando e adorando e exaltando a santidade de Deus, ele voa na sua direção, traz na sua mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz, toca a boca do profeta e diz: os seus lábios agora foram tocados pela santidade de Deus, a sua iniquidade foi tirada e perdoado foi o seu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Esses versos nos falam das profundezas maravilhosas da graça de Deus. É Deus se revelando o homem para o redimir, para o restaurar. Deus olha para esse profeta que é pecador, que é um homem simples como eu e você. E ele diz: os teus pecados estão perdoados. Você confessou diante de mim a sua iniquidade, o seu pecado, a sua impureza. E eis que agora eu estou tocando você. E os seus lábios são purificados, a sua vida é purificada e perdoado é o seu pecado, meus irmãos. De igual modo, é que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo opera essa obra maravilhosa de purificação de uma forma suprema, vertendo na cruz do Calvário o seu sangue para a nossa vida, vencendo a morte, vencendo o pecado e nos limpando e nos purificando. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo realiza conosco também, de igual modo, essa purificação quando nós olhamos para Ele,
quando nós nos curvamos a Ele, e principalmente quando nós não ocultamos dele, mas confessamos todos os nossos pecados a esse Deus que é santo, mas que também é gracioso, misericordioso, que purifica a nossa vida, meus irmãos. Deus toca a boca do profeta, tira a sua iniquidade, e a graça de Deus o perdoa exemplarmente. E é assim que eu e você precisamos viver, para sermos restaurados diante do Senhor, olhando para o nosso Deus, olhando para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. E com este olhar, nós conseguimos entender que precisamos nos curvar com humilhação de espírito, com quebrantamento, com arrependimento, com transformação de vida, com intenção de clamar ao Senhor que Ele nos toque, nos purifique com as brasas vivas do seu altar, que são símbolos do gesto e do grande sacrifício do Senhor Jesus Cristo, cujo sangue nos liberta de todos os pecados. E a terceira atitude que restaura, a terceira decisão que restaura a nossa vida, é nós correspondermos e nos motivarmos com o chamado que Deus tem para nós. Versículo de número 8. O profeta que foi tocado por Deus, ele ouve a voz do Senhor. Então, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O profeta ouve a voz do Senhor, e talvez até então ele considerasse indigno de ser enviado por conta do seu pecado. Mas quando ele ouve a voz de Deus, o seu coração se enche de motivação, e a sua resposta é dizer: Senhor, conta comigo no teu reino, eis-me aqui, eu vou pelo Senhor, eu quero que o Senhor me envie para ser um profeta que vai ser poderosamente usado. E o livro do profeta Isaías nos mostra profundas sentenças de juízo contra a nação pecadora, profundas revelações a respeito do Messias, do Salvador, que são feitas pelo profeta Isaías, que nos esclarece nesse texto que a experiência espiritual, que a vida com Deus, que a comunhão com Jesus Cristo, queridos irmãos, não pode ser algo que existe como um fim em si mesmo. Mas, na verdade, a comunhão com Deus, ela é um meio para um fim. Deus purifica a nossa vida e nos chama para nós sermos luz num mundo que jaz, que perece, que sofre nas trevas. E a resposta do profeta é dizer: Senhor, conte comigo. Senhor, eis-me aqui. A mesma palavra que se usava para se atender um rei, a mesma palavra que se usava para um pai obedecer, um filho obedecer à voz do seu pai. O Deus que convoca, enche a vida do profeta com a sua graça, e o resultado, a reação esperada por Deus a essa graça purificadora que toca na vida do profeta, que toca na minha e na sua vida, é nós não termos outra reação senão nos levantarmos como servos de Deus para sermos bênção de Deus, para sermos igualmente profetas de Deus, quando nós abrimos a nossa boca e confessamos o nome do Senhor Jesus Cristo para aqueles que não conhecem a Cristo, para aqueles que nos conhecem nos mais variados lugares, mas que precisam igualmente ouvir essa voz de Deus. Meus irmãos, essa é uma necessidade dos dias de hoje, né? Esse é um dos maiores desafios que a Igreja de Cristo enfrenta nessa geração, é de nós sermos voluntários na obra do Senhor. E aqui eu estou dizendo não apenas voluntário nos serviços da igreja, mas nós termos um espírito de iniciativa, onde nós que somos tocados pela graça de Deus, que somos chamados por essa voz do Senhor que fala conosco,
nós então assumirmos o nosso papel não como meros religiosos, não como pessoas que só têm um nome de que é crente, não simplesmente como membros de uma igreja, mas como servos do reino de Deus, como discípulos de Cristo, que reconhecem que esse mundo precisa ser transformado pelo Evangelho. Quando nós olhamos para esse Deus que ainda está redimindo, que ainda está resgatando a sua criação, redimindo a história, redimindo a vida e restaurando o nosso ser, nós precisamos oferecer a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, aquele que nos chama para sermos participantes de um reino que não é deste mundo, mas um reino espiritual, no qual Jesus Cristo é Rei, Senhor e soberano Deus da nossa vida. Meus irmãos, quais são as consequências práticas que nós aplicamos à nossa vida quando nós enxergamos essas decisões reveladas por Deus na boca do seu profeta, que tanto impactaram a vida daquele homem e que tanto falam ao nosso coração? Nós precisamos observar que esse Deus que restaura a nossa vida, ele chama a nós, todos, sem exceção, a tomarmos essas decisões e obedecermos a um processo divino onde tudo isso contribui para que nós sejamos edificados no reino de Deus. Perceba que Isaías está contando aqui uma visão profética, onde primeiramente o rei Uzias morre, daí ele tem a visão de Deus, daí ele se humilha perante o Senhor, daí o Senhor o purifica e o chama para o serviço de Deus. Todos nós, sem exceção, temos a necessidade de realizar esse processo na nossa vida. Nós primeiro precisamos olhar para Deus. Eu pergunto para você nessa sua vida corrida, que agora foi colocada numa marcha mais lenta por conta da pandemia, dos isolamentos, das quarentenas, com que profundidade você tem olhado para o Senhor? Será que a nossa vida está simplesmente olhando e buscando outros refúgios, outras seguranças? Ou nós estamos nos refugiando naquele que é o único que pode dizer eu sou a rocha eterna, aquele que é o único digno de ser louvado como refúgio verdadeiro para todos aqueles que o buscam? Nós precisamos olhar para Deus. Nós precisamos parar um pouco essa rotina corrida da vida, tão cheia de preocupações, tão cheia de cuidados, tão cheios de coisas que eu tenho que fazer e resolver. E nós precisamos olhar para esse Deus. É um gesto simples da vida. Abrir os olhos, mexer a cabeça, movimentar-se numa direção. O olhar para Deus igualmente exige que você espiritualmente se mova. Abra os seus olhos. Se você tem dificuldade com isso, peça a Deus que te ajude a olharmos para Ele como o Senhor que está assentado num alto e sublime trono. Eu quero dizer para a sua vida, meu querido irmão, que o Senhor não desceu desse trono. Eu quero dizer que esse trono não foi destruído, que esse trono continua de pé. O Senhor continua alto e assentado nesse alto e sublime trono, governando o universo, governando todas as nações, governando o Brasil, governando a sua casa, governando a sua vida. E será que você não vai olhar para Ele? Será que você vai passar a sua vida inteira apenas tentando resolver os seus problemas, as suas frustrações, os seus dilemas apenas com as suas ferramentas humanas? Ou hoje você vai ter os seus olhos abertos, assim como Isaías teve, para contemplar a face de Deus? Nós precisamos realizar esse processo, onde nós olhamos para Deus, somos impactados por tão grande majestade e nos curvamos diante de tanta santidade,
onde nós reconhecemos que o Senhor é santo, 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 mas nós somos terrivelmente pecadores. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo, porém, justificados gratuitamente por meio daquele que morreu numa cruz por nós, Jesus Cristo, o nosso Senhor, que ressuscitou dentre os mortos e que há de voltar com poder e glória para resgatar a sua igreja. Esse olhar para o nosso Deus tem impactado a nossa vida ao ponto de nós nos sentirmos como criaturas caídas, carentes da graça, da misericórdia de Deus, gente que precisa ser transformada por Deus? Ou será que existem soberbas no nosso coração, altivez no coração? Será que as provações pelas quais nós passamos, meus irmãos, têm nos aproximado da graça de Deus? Ou será que as lutas da vida só têm tornado a gente pessoas mais duras, mais desconfiadas, mais medrosas e sem poder e sem corresponder à graça de Deus? O Senhor nos chama para contemplarmos neste processo de vida a sua glória, a sua majestade, e também a reagirmos a isso, a fazermos alguma coisa, a confessarmos o nosso pecado, a olharmos e proferirmos as mesmas palavras que Isaías proferiu. Nós somos pessoas impuras, mas nós precisamos clamar ao Senhor que Ele nos purifique. E o certo é que Deus, da mesma forma que purificou o profeta, Ele hoje chama você, encoraja você a ter esse olhar para Ele e ser abençoado com essa purificação que só Jesus Cristo, o nosso Senhor, com o seu sangue derramado na cruz, pode produzir no seu coração. E sendo assim, irmãos, nós também somos chamados a sairmos, não de casa por conta da pandemia, mas sairmos da nossa zona de conforto, da vidinhazinha medíocrezinha que muitas vezes nós estamos vivendo, espiritualmente falando, e nos levantarmos como servos de Deus. Não nos levantarmos como grandes homens ou grandes mulheres, mas nos levantarmos como discípulos de Jesus Cristo, que com as suas atitudes, com a sua palavra, com os seus princípios de vida, manifestam os valores sagrados desse reino onde Jesus Cristo é Rei e Senhor da nossa vida. Nós precisamos olhar mais para o nosso Deus. Nós precisamos buscar mais a face desse Senhor, que diz para mim e para você: eu estou assentado num alto e sublime trono, mas eu estou chamando você. Eu quero enviar você para este mundo, para que você seja luz para as demais pessoas. Luz para que muitas pessoas possam enxergar a Cristo, se arrependerem e se converterem dos seus pecados. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Ele nos dê a graça, a misericórdia e as forças necessárias para nós tomarmos hoje essas decisões que restauram a nossa vida. Louvado seja Deus. Vamos orar então, queridos irmãos. Você que está conosco nessa noite, é um prazer muito grande estar com vocês, e nós queremos orar pelas nossas vidas, pedindo ainda a aplicação dessa palavra de Deus para o nosso coração. Feche seus olhos, vamos confessar a Deus os nossos pecados e vamos orar pelas nossas vidas. Senhor, na Tua presença, Senhor, todos os nossos disfarces caem. Senhor, não há pessoa, por mais espiritual que seja, Senhor, que possa se comparar à Tua santidade, Senhor, porque Tu és santo, 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 Senhor. Não há rei, não há governante das nações que resista a um Deus que se assenta num alto e sublime trono. Da mesma forma, Senhor, não há pecado nosso que, confessado diante de Ti, com humildade de coração, Senhor,
que o Senhor não perdoe, Senhor. Tu perdoas os nossos pecados. E como é bom saber, Senhor, que da mesma forma que o Senhor purifica a boca de um profeta, que se considera um homem de lábios impuros, o Senhor, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo também, purifica a nossa alma e nos reconcilia contigo, Senhor, e nos dá salvação. Quão maravilhosas são essas notícias, Senhor. Quão maravilhoso é o Evangelho. É o Evangelho, Senhor, essa palavra de salvação. Essa palavra que faz com que a gente se sinta humildemente fraco, mas profundamente fortalecido por um Deus cheio de amor, de graça, de bondade, de fidelidade, Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus, por tão grande salvação, por tão maravilhosa bênção, que é nós sermos resgatados por Jesus Cristo, o Rei e Senhor da nossa vida, Deus. Nós te bendizemos, nós te louvamos, Senhor, porque reconhecemos que não somos merecedores de absolutamente nada, Senhor. Nem um elogio sequer, Senhor. Nós somos dignos. Mas, Senhor, louvado seja o teu nome. Porque mesmo nós sendo pessoas assim, o Senhor não nos abandona, mas a tua graça nos alcança, Senhor. E o Senhor nos convence dessa necessidade que é depender de ti, que é precisarmos de ti, Senhor, que é olharmos para o Senhor e reconhecermos a tua majestade, o teu poder, a tua soberania, Senhor, o teu governo eterno sobre a nossa vida, Senhor. E isso, Senhor, nós queremos clamar nessa noite. Que esse olhar, Senhor, possa ser, ó Deus, fruto de uma operação do teu Espírito, que abre os nossos olhos e que nos faz olhar para Jesus Cristo, o nosso Senhor, o único Deus digno de ser louvado. E, Senhor, nós te pedimos que tu nos quebrantes, Senhor, que o Senhor quebre a nossa vida e nos coloque aos teus pés, Senhor, para que então nós sejamos levantados por ti, não como pessoas inteligentes, não como pessoas reconhecidamente, Senhor, elogiadas pelos homens, mas como pessoas reconhecidas por ti, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela bondade que vem do céu, Senhor, que vem de ti, para que nós possamos servir ao Senhor anunciando a maravilhosa graça desse teu reino, Senhor. É isso que nós queremos, Senhor, mas nós não somos pessoas suficientes para essas coisas. É por isso que nós clamamos a tua graça, para que hoje, Senhor, possamos ser alcançados e sejamos de fato transformados pelo Senhor Jesus Cristo, Deus. Colocamos o nosso país nas tuas mãos, Senhor. Oramos, Senhor, por esta pandemia. Clamamos, Senhor, em mais um domingo, onde nós estamos impossibilitados de ir, Senhor, aos nossos locais de culto. Que o Senhor traga à nossa memória aquilo que traz esperança, Senhor. E que, Senhor, tu faças essa pandemia passar. E que, Senhor, quando esta pandemia passar, possamos voltar à tua casa, Senhor. Possamos nos reunir com os nossos irmãos, com forças redobradas, Senhor, na tua presença, porque o Senhor é digno de ser louvado. Seja com a nossa família, Deus. Seja com os nossos entes queridos. Seja com aqueles que estão trabalhando nessa hora. Seja, Senhor, com aqueles que foram atingidos pelo vírus. Seja com as famílias enlutadas. Derrama, Senhor, a tua graça e as tuas misericórdias sobre a nossa nação, Senhor. E acende no nosso coração a chama do teu Evangelho, Senhor. É o que nós te pedimos. É o que nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer a todos vocês que mais um domingo estiveram conosco, aqui nos presenteando com a sua presença.
que é sempre muito bem-vinda, que é motivo de imensa alegria para o nosso coração é ter os irmãos aqui pelo Facebook participando conosco deste culto que nós celebramos ao nosso Deus. Nós clamamos a Deus e pedimos que Ele abençoe a sua vida, que Ele te dê uma semana abençoada, cheia da presença dEle, cheia de forças, de encorajamento diante das lutas, onde nós que agora saímos do culto ao Senhor e partimos para cultuar a Deus com as nossas vidas. Seja você uma bênção, seja a nossa casa uma bênção, em nome de Jesus. Palavras finais, minha irmã. Deus abençoe, irmão, a sua vida, a sua família, a sua semana. E também agradeço aqui a presença mais uma vez de todos vocês que estiveram conosco nessa comunhão, nesse culto, né, louvando, adorando ao Senhor. E esperamos vocês, né, no próximo domingo, e também nós temos na quarta-feira o estudo bíblico e a reunião de oração. Deus abençoe a todos. Muito bem. E aquilo que eu falo sempre, e você já sabe o que você tem que fazer agora. Compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos no Facebook possam ter acesso à palavra de Deus. Se inscreva no nosso canal do YouTube, nos ajude a pregar o Evangelho nas redes sociais, a levar a palavra de Deus para muitas pessoas em vários lugares do nosso país e, quem sabe, do mundo. Louvado seja o Senhor. Deus te abençoe, te dê uma semana maravilhosa e eu conto com você na quarta-feira às 19h30 a orar comigo aqui mais uma vez e estudarmos as bem-aventuranças do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Fique na paz.